pessoal, boa tarde a todos, né? Alunos do oitavo ano. Então, nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre sistema linfático, excreção e o sistema urinário, né? Então, vocês que estão com o livro, abram o livro na página 65. Então, vamos dar início à nossa aula. Sistema linfático, responsável pelos retornos dos líquidos deixados pelo sangue nos espaços entre as células para a corrente sanguínea novamente. Então, o que acontece? Quando o sangue, nós estudamos sobre o sistema circulatório. Quando o sangue passa pelas células, deixando nas células nutrientes, deixando na célula o oxigênio, esse sangue também deixa alguns resíduos, né? Deixa nas células uma espécie de sujeira, né? Vamos dizer assim. Então, quem é responsável por fazer essa limpeza, né? É o sistema linfático. Ele é o responsável por levar novamente até o sangue algumas sujeiras, né? Deixadas nos espaços entre as células, né? Então, responsável pelo retorno dos líquidos deixados pelo sangue nos espaços entre as células, né? Então, nesse líquido tem algumas substâncias, nesse líquido tem algumas células mortas, né? Então, o sistema linfático é o responsável por levar novamente essa substância, esses resíduos, para a corrente sanguínea, né? Então, nós temos aqui, ó, no livro de vocês ele está bem resumido. Ele tem os linfonodos, né? O timo, o baço e os vasos linfáticos. Aqui eu trouxe uma imagem mais detalhada, né? Porém também contendo todos os requisitos que tem no livro de vocês. Nós temos aqui, ó, linfonódulos cubitais, né? Que ficam aqui na proximidade dos cotovelos. Linfonódulos axilares, que ficam aqui perto das axilas. Temos o timo, o baço, os linfonódulos renais, que é próximos aos rins, né? Temos os linfonódulos inguanais, que é aqui perto da virilha. Temos os capilares linfáticos. Temos linfonódulos poplitéus, né? Que é aqui próximo ao joelho. E também os linfonódulos perto da tíbia, né? Perto do nosso osso da tíbia. Então, pessoal, primeiro, para que serve esses linfonódulos, né? Esses linfonódulos. Eles são uma espécie... Vamos passar aqui o nosso slide. Bem, aqui tem... Daqui a pouco nós retornamos para cá. Pronto. Os vasos linfáticos são os responsáveis por captarem esse líquido deixado pelo sangue entre as células, né? Esses vasos linfáticos. Então, quando eu falo vaso linfático, eu também estou falando dos capilares linfáticos, né? Assim como lá no sistema circulatório nós temos vasos sanguíneos, temos a aorta, né? Temos os capilares. Então, aqui também da mesma maneira. Os vasos linfáticos nós temos também as ramificações dele, né? Então, eles são os responsáveis por ir pegar esse líquido, né? Lá entre as células e entre os tecidos. Como é o nome desse líquido? O nome desse líquido é linfa. Linfa, que é o nome dado a esse líquido. Nele, pessoal, contém água, células mortas, vírus e bactérias. Então, quem são os linfonodos que eu falei dessa imagem aqui, ó? Que tem aqui próximo ao cotovelo, próximo às axilas, próximo aos rins, próximo à virilha e também tem próximo ao joelho e abaixo do joelho. Quem são esses linfonodos? Qual é a função dele? Vamos lá. Pronto. Filtram o linfa eliminando impurezas tais como células mortas e etc. Então, os linfonodos, pessoal, nessa imagem aqui nós vamos entender bem, ó. Preste atenção. O sangue vem do coração pela artéria, os capilares, rico em oxigênio e outros nutrientes, aqui como se fosse o tecido, né? Deixa aqui
os nutrientes e segue o fluxo. Porém, nessa deixada de nutrientes, fica, né, pessoal, algumas impurezas, cerca de 1%, né, da parte líquida do sangue que entra no tecido, ela não retorna aos vasos sanguíneos, mas ao contrário, né, ela fica nos espaços entre as células e entre os tecidos, nesse espaço aqui. Então, esse 1%, pessoal, tem que retornar para a corrente sanguínea. Quem é o responsável por levar esse 1% até a corrente sanguínea? É o sistema linfático. Esse verdinho aqui, ó, é como se fosse o sistema linfático. Ele vai lá, os capilares linfáticos, ó, vão lá no tecido, entre as células, pegam esse linfa, que é esse líquido, e levam, vem por aqui, passando aqui no linfonódulo. Então, o que o linfonódulo faz? Ele faz uma espécie de purificação, de limpeza desse linfa. Então, nós vimos aqui, ó, o que ele faz? Filtra o linfa, eliminando impurezas tais como células mortas e etc. Então, quando esse linfa passa aqui no linfonódulo, ele vai ser filtrado, né? Uma espécie de separação. O que é que vai ser separado, Aurelia? As impurezas. E aqui também, nesse linfonódulo, pessoal, tem muitos e muitos glóbulos brancos. Então, o que esses glóbulos brancos fazem? O glóbulo branco, pessoal, ele combate, ó, nos linfonódulos existem grande quantidade de glóbulos brancos, que são os responsáveis por combaterem os agentes infecciosos presentes no linfa, agindo como defesa do organismo. Então, sabe, às vezes, quando você está com febre, então, quando você está com febre, é os seus glóbulos brancos que estão trabalhando, combatendo alguma impureza que tem na sua corrente sanguínea, no seu sistema, no seu organismo. Sabe, às vezes, quando nós conhecemos o tão chamado íngua, né? Eu não li vocês falam sobre isso. O que é a íngua? Às vezes é uma pequena ondulação, uma parte do corpo em que fica um pouco ondulado, né? E um pouco dolorido. Então, o que é essa parte? O que está acontecendo ali? Está acontecendo exatamente isso daqui. É o linfonódulo com os glóbulos brancos que tem dentro dele entrando em ação. Então, os glóbulos brancos vão combater esses vírus, essas bactérias. É como se fosse uma espécie de guerra, pessoal. E quando eles estão ali, não fica somente o mesmo tanto. Quanto mais forte for o vírus ou a bactéria, mais glóbulos brancos vão ter nessa área. Se vocês olharem aqui, ó, uma das regiões onde tem esses linfonódulos é aqui perto da virilha. Então, nós sabemos que quando a gente tem, né, sente essas dores, que a gente chama de íngua, geralmente nessas regiões, virilha, né? Também assim na parte da perna, abaixo da panturrilha. Então, nessas regiões que tem esses linfonódulos que combatem, através do glóbulo branco, né, algumas bactérias e vírus e também tiram algumas impurezas. Mas quando tem aquela íngua, são os glóbulos brancos trabalhando no nosso organismo, né? Quais são os maiores órgãos do sistema linfático? É o baço e o timo, né? Eles agem, né, uma espécie de defesa do organismo, né? Eles agem uma espécie de defesa. Seguindo, excreção. Passei a página de vocês, página 66, né? O que é excreção, pessoal? Basicamente consiste na saída de gás carbônico e de vapor de água pelos pulmões. Também envolve o descarte da ureia e do excesso de água e sais minerais por meio do suor e principalmente por meio da urina. O que é essa ureia? A ureia, pessoal, é uma substância produzida na degradação, né, do aminoácido pelo organismo. Então, não confunda. Nós estamos falando de excreção e não estamos falando de evacuação, de eliminação. Lá no sistema digestório, nós falamos sobre isso, eliminação. O que é eliminação? É quando o nosso organismo vai colocar para fora aquilo que não foi absorvido por ele. Então, é a eliminação de resíduos presentes no alimento que não foram absorvidos pelo organismo. Passa lá pelo estômago, começa a digestão na boca, né? Vai pelo estômago, passa pelo intestino delgado, intestino grosso. E o restante que não foi absorvido vai para a eliminação. Já a excreção, pessoal, a excreção
é o que? O descarte do excesso de água e de sais minerais, assim como a ureia, substâncias tóxicas ou não necessárias. Então, quando a substância tem em excesso no nosso organismo, no caso aqui água e sais minerais, né? A excreção, o suor, né? Nós temos um exemplo de excreção através do suor, através também da urina, né? Então, isso é excreção, é quando tem muita daquela substância e o nosso organismo não precisa dela. Ela precisa de uma certa quantidade, mas quando tem a mais, ele faz o quê? Põe para fora, é excreção, né? Continuando. A localização dos rins, pessoal, né? Se vocês observarem aí, os rins ficam aqui abaixo das nossas costelas, né? Os rins são os órgãos responsáveis pela produção da urina, pessoal. Eles estão situados próximo ao último par de costelas posteriores, né? 12ª costela, como tem aqui a ilustração. Continuando. Então, mais sobre os rins. Os rins, pessoal, é comparado com um filtro, né? Não se gosta de comparar com um filtro, mas ele é mais do que isso. Ele filtra o sangue. Então, o que acontece? O plasma do nosso sangue, né? O plasma sanguíneo, passa pelos rins. Então, tudo o que ainda é útil ao nosso organismo é mandado de volta para o sangue, né? Os rins filtram esse plasma, o que for útil ele manda de volta para o sangue. E o que não for útil? O que não for útil, ele faz a excreção, joga para fora, através da urina, através do suor. Então, eles também, pessoal, controlam a quantidade de água necessária no nosso organismo. Então, quanto mais água nós bebermos, mais urina nós vamos ter. E assim também vice-versa. Quanto menos água eu beber, menos urina. Por que, Auri? Porque se eu bebo muita água, não é que eu vou utilizar aquela água toda no meu organismo. Não. Quem é o responsável por controlar? É os rins. Os rins vão controlar essa quantidade de água no nosso organismo. Só vai permitir que fique no nosso organismo a quantidade de água necessária. O que não for necessário, ele vai fazer a excreção. Vai colocar para fora através da urina, né? E se nós bebemos pouca água, nós também vamos ter pouca urina. Então, através dos rins também, ao descarte da ureia, né? Então, eles também excretam na urina substâncias estranhas ao organismo, tais como drogas e medicamentos. Então, na urina também, nos rins também, né, pessoal, há essa filtração. Quando a gente toma um medicamento, quando a gente consome droga, né? Se consome droga, no organismo dela, na corrente sanguínea dela, vai estar essa substância. E automaticamente essas substâncias vão passar pelos rins, vão ser filtradas nos rins. Então, quando passa pelo rim, que o rim vê que não é bom para o organismo, vai ficar lá e vai ser lançado na urina. Vai ser lançado a acontecer a excreção. Então, é o caso, por exemplo, de quando vão fazer aqueles exames antidoping, né? Nos atletas. Eles fazem através de quê? Da urina. Por quê? Porque se tiver alguma substância que não é benéfica ao organismo, vai estar onde? Na urina. Então, por isso que eles fazem o exame antidoping utilizando a urina do jogador, né, do atleta. Porque lá vai estar dizendo se tem ou não alguma substância estranha no organismo daquela pessoa, né? E também quando a gente toma medicamento, pessoal, algumas substâncias também que estão no medicamento vão também para a urina, né? São excretadas também pelos rins. Continuando. Aí nós temos o formato do rim, né? Ó, aqui eu tenho a artéria renal. Por que a artéria renal? Porque a artéria que vai até o rim, né? Quando fala em renal, vem de rim. E aqui eu tenho um rim como se fosse cortado, né, pessoal? O que acontece? Ó? O sangue vem aqui por essa artéria, entra no rim. Aqui nós temos os cálices, né? Nós temos a pélvica renal, nós temos a medula, nós temos o córtex, que é a parte aqui como se fosse a pele, né? E nós temos a uretra e a veia renal. Então, o sangue passa, vem aqui pela artéria, passa por esse processo de filtração. O que
for necessário e útil à corrente sanguínea novamente, vai retornar para a corrente sanguínea através da veia. E da veia vai lá para o coração, né? Do coração para o pulmão e continua o fluxo sanguíneo. Mas o que não for necessário vai ficar aqui nesse espaço, ó. Esse espaço aqui é de quê? Da urina. As substâncias que não forem benéficas ou que estiverem em excesso no nosso organismo, vai ficar aqui nesse espaço e daqui ele desce pela uretra, né? Seguindo o fluxo para a urina, na verdade, a excreção, né? Então, aqui é o formato do rim, né? Aqui do lado tem a imagem, mas eu tenho outra imagem aqui ainda mais interessante. Pronto. Aqui é o sistema urinário, né? É bem resumido. Nós temos o rim, a uretra, a bexiga e a uretra. Eu tenho dois canais uréteres, né? Tenho dois rins e tenho uma bexiga e um canal chamado de uretra, como tem no livro de vocês. Porém, no livro de vocês está mais detalhado, né, pessoal? Então, ó, vamos só definir aqui mais direitinho. O rim é formado por quem? O sistema urinário é formado por quem? Por dois rins, dois canais chamados de uréteres, uma bexiga urinária, um canal chamado de uretra. Então, se a gente for fazer aqui novamente o formato, ó, o sangue vem por essa artéria renal. Aqui tem uma cavidade que vem para cá e outra que vem para outro rim. Esse que desce aqui para baixo, pessoal, é a artéria que vai levar em direção às nossas pernas, né? Nossos membros inferiores. Então, o sangue vem aqui para esse rim, vai ser filtrado. O que for útil para o sangue vai retornar para a corrente sanguínea pela veia. O que não for útil para o sangue vai descer pela uretra, né? Esses dois canais que a gente chamou aqui de uréteres, né? No plural. Mas aqui no singular nós temos o uréter. Desce pelo uréter, tanto de um rim como do outro. Vai ser armazenado aqui na bexiga e quando a bexiga estiver cheia, vai ser excretado através da uretra, né? Vai ser posto para fora através da uretra, a gente conhece também como a nossa urina, né? Então, por isso que não é apropriado, né, pessoal, ingerir a nossa urina, porque realmente nela vai estar aquilo que não precisa para o nosso organismo, né? Substâncias que não precisamos, substâncias que fazem mal para a gente, né? Então, esse é a nossa aula de hoje, né, pessoal? Bem rápido, né? Bem resumido. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês e procurem, né, acompanhar e ver essa aula acompanhando no livro de vocês, né? Então, é importante, o sistema urinário é importante no nosso organismo, o sistema linfático também, porque se não for o sistema linfático, já pensou? Nós temos aqui uma aproximação de 1% do líquido do sangue fica nessas células, né? Fica nesses espaços desse tecido. Se não tivesse esse sistema linfático para ir buscar essa substância, esse líquido, esse linfa, né? A pessoa 1%, depois ficava mais 1%, e assim acumulando e acabaria causando danos ao nosso organismo, né, pessoal? Então, que Deus possa abençoar a todos e tenham uma boa aula.